Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal. Esta é a aula 1, referente ao tema Educação e Saúde, do projeto Eu Monitor Escolar. Eu sou a professora Raíssa e começarei agora a explorar um pouquinho sobre esse tema com vocês. Então, inicialmente, quando a banca, perdão, ela coloca um tema desse para ser trabalhado no concurso, a ideia é que a gente faça uma conexão da sua relação inicialmente, certo? Então, o tema educação e sociedade, ele se trata de um tema transversal. O que é isso, professora? É um tema que transpassa aí a realidade de vários contextos, né? Ele é olhado sobre a ótica de diferentes pontos de vista, tá? Por isso, eu tracei 3 objetivos básicos em que a gente consegue, né, são imprescindíveis para a gente poder entender essa conexão, sendo a compreensão e a relação entre a educação e a sociedade, ou seja, o impacto que a educação tem no âmbito social, né, como ela se refere enquanto pilar para a sociedade. Identificar o papel da educação na formação e transformação da sociedade e analisar as principais teorias sociológicas da educação. Este ponto é um pouco mais conceitual, mas não é tão difícil de compreensão. Então, quando a gente fala de educação e sociedade, quando eu estava falando inicialmente, a gente fala de tema transversal, que é observado sob diferentes pontos de vista, né? E deve ser fundamentado na teoria social. Então, quando a gente fala em educação e sociedade, a gente fala das relações que há entre esses dois contextos, sendo importante entender que a educação ela tem um fator de relevância na vida de pessoas e faz parte da construção moral da sociedade. Tá? Então, a educação por si só, ela é vista como algo que atravessa toda a vida do indivíduo, ela é vista como algo que tem impacto social e que mais do que isso, né, a educação ela não é somente aquela educação atribuída à escola, ela tem associação aí com valores morais e frutíferos em diferentes situações sociais. A educação, portanto, é fundamental para o desenvolvimento em diversas áreas, incluindo aí a economia, a cultura, a política, a ciência, a saúde, o meio ambiente, tecnologia e por aí vai, tá? São infinitas nuances que tem com relação é, ao desenvolvimento da educação nas diferentes áreas. Então, o fato é que a educação, por si só, ela pode ajudar a combater as desigualdades sociais e econômicas de um país, proporcionando oportunidades iguais para todos os indivíduos. Então, a educação, enquanto pilar da sociedade, enquanto reflexo, ela tem prioritariamente o objetivo de combater as desigualdades sociais. Além disso, ela deve proporcionar que pessoas com diferentes condições tenham oportunidades semelhantes, tá? Isso a gente chama de equidade. Essa palavrinha é uma palavrinha mágica dentro desse contexto. E inclusive, é um princípio do SUS, é um princípio também dos direitos da criança e do adolescente, que vai ser trabalhado lá na educação lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a equidade quer dizer o seguinte, é você dar condições semelhantes, aliás, oportunidades semelhantes a indivíduos que têm condições distintas, tá? A educação não é só a formação. Então, a gente precisa entender aqui que a educação, ela não se trata só do processo de educação formal, mas ela vai além, ela é responsável por criar a criticidade e o caráter do ser humano. Então, ela tem esse viés de desenvolver a criticidade do indivíduo para observar o mundo ao seu redor. Então, esse slide, em resumo, ele é, assim, super sintético para quando se trata desse conteúdo,
educação e sociedade, tá? É preciso entendermos que existe a educação escolar e a educação social. Como assim? Existe o processo de educação formal ou escolar, em que há aí o estudo, né, das diferentes áreas do conhecimento a partir dos componentes curriculares. E a gente sabe que a educação, é na escola, né, que acontece o primeiro contato social, que acontece esse primeiro impacto. E na escola, atualmente, a gente tem aí a chamada BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, e ela permite que haja aí a integralidade das diferentes áreas do conhecimento. Isso é a função social da escola no tempo presente, no tempo contemporâneo. Quando a gente pensa que a educação tem um impacto na sociedade, a gente vai além disso. Hoje a gente tem que abraçar também o que a gente chama de educação social, que é o processo de acesso à informação. Então, como que eu reflito sobre a questão da educação e sociedade? E como a educação tem impacto, tem reflexo nessa sociedade, tá? O que quer dizer isso, esses dois contextos trabalhados de forma simultânea? A educação, gente, ela reflete os valores, normas e estruturas sociais de uma sociedade, certo? Então, eu trouxe aqui um artigo muito importante, que é o artigo 205 da Constituição Federal, de 88. É a nossa lei maior, né, essa Carta Magna, e lá diz o seguinte: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, vamos lá. Qual é o principal impacto e reflexo? Né? Reflexo de valores, normativas, regularização e uma estruturação social. Então, este artigo, inclusive a LDB, que é a Lei de Direitos e Bases, se apropria dele, né? Esse artigo 205 da Constituição, mas diz o seguinte, que a educação é direito de todo mundo. E dever do Estado e da família promover esse processo educativo para o indivíduo, de forma que ele tenha um pleno desenvolvimento aí, cidadão, que é papel da escola, e ele também busca a sua qualificação para o mundo do trabalho. Não necessariamente a atuação da escola é buscar somente se qualificar para o mundo do trabalho por si só, mas sabemos que ela dá condições de uma melhoria na qualidade de vida desses indivíduos, que busca, através da educação, mudar a sua condição social. Pois bem, a educação reflete os valores, né, normas e estruturas, e ela é responsável pela multiplicação do conhecimento e pelo desenvolvimento de habilidades úteis para a atuação do indivíduo e sua comunidade. Então, quando a gente pensa na educação formal, na educação escolar, a gente está falando, sim, da multiplicação, né, e reprodução do conhecimento científico, certo? Porém, a educação hoje não se limita somente ao âmbito da escola. Ou melhor, a escola ela deve se apropriar da educação social, né, do que está acontecendo na sociedade para incorporar suas práticas, né, a seu processo. Então, ela não deve, a educação, o processo educativo em si, de ensinar e de aprender, ele não deve ser limitante aí ao âmbito da escola. E assim, a gente tem basicamente quatro pilares que sustentam esse processo educativo na sociedade, né? Qual é o fundamento da educação? De que forma a educação alcança o meio social? Então, nós temos aí o currículo, o desempenho, a estrutura organizacional e a inclusão. De forma que o currículo, ele é o reflexo da formação escolar, né? O indivíduo, ele precisa passar pelos anos iniciais, pelos anos finais, ele precisa adquirir aí uma estrutura, né, de agregar os componentes curriculares, as chamadas disciplinas, para formar o seu currículo. E é isso que dá condições dele avançar, né, ser avaliado e, inclusive, conseguir melhores condições por meio da proposta desse currículo para o mundo do trabalho. Associado, nós temos a mesma questão que é o desempenho, que inclusive é o que vocês estão passando agora.
Então, querendo ou não, a educação, ela reflete fatores de desempenho na sociedade, né? Eu consigo melhores condições, eu não estou falando só no sentido do currículo aí também, não. Eu consigo melhores condições de trabalho se eu tenho um desempenho, uma sagacidade melhor em buscar melhoria de renda para mim e mudar a minha estrutura social, a minha condição social, tá? Como a educação ela transpassa por vários segmentos da sociedade, então as estruturas organizacionais, como por exemplo as políticas públicas de saúde, a própria política de educação, de assistência social, de meio ambiente, ela é um reflexo da forma como a educação ela é sentida, ela é levada adiante, e ela é considerada importante, né? E, por fim, não menos importante, mas recente na educação, na nossa sociedade atual, nós temos os processos de inclusão como um reflexo social. Então, inclusão de quê, professor? Inclusão das minorias, né? Inclusão dos grupos minoritários que precisam ou precisavam ter essa notoriedade. Então, por exemplo, os negros, pardos, indígenas, os grupos LGBTs, né? E as pessoas com deficiência, de uma certa forma, e especial aqui nesse âmbito da escola, onde a gente tem alunos que têm diversos transtornos, né? Diagnosticados com diversos transtornos, como, por exemplo, o espectro autista. Então, hoje a gente tem esse pilar que forma aí a estrutura para refletir a estrutura da educação que reflete na sociedade. Nesta aula, além dessa parte desse contexto inicial, a gente tem que entender que tem 4 pontos aqui que se tratam das teorias sociológicas da educação, que são os principais e que são base para o entendimento deste conteúdo. Perdão. Não necessariamente, gente, esses conteúdos caem na prova dessa forma, certo? Ocorre que, entendendo eles e os seus conceitos, a gente consegue perceber de forma subjetiva como esse processo mais histórico que acontece com as teorias sociológicas pode ser cobrado na prova e pode ser bem aproveitado na hora da interpretação, tá? O fato é que as teorias sociológicas, elas fazem um comparativo ou uma correlação direta com as teorias da educação, os teóricos da educação, tá? E é aproveitadas também por conta de um contexto, né, socioeconômico, político de uma determinada época. Então, imagina que ela é como se fosse uma linha do tempo, e elas, na verdade, se sobrepõem entre si, né? Elas estão, acontecem de forma concomitante, mas a depender da época que se observe, a gente tem uma predominância de uma teoria sociológica em relação à outra. Então, vamos lá. No funcionalismo, nós temos aí o fato de enfatizar a função da escola na manutenção da estabilidade social e na reprodução das normas e valores culturais. Então, no funcionalismo, o próprio nome já fala, vem de função. Funcionalismo quer dizer o quê? Função. Ele enfatiza a função da educação na manutenção da estabilidade. Então, ele vem falar que a escola é estável, deve ser estável, e deve reproduzir a legislação, a ordem, a organização. Também deve reproduzir os seus valores culturais, mas ela está enfatizada na estabilidade, tá? A escola desempenha várias funções, incluindo a transmissão de conhecimentos e habilidades, e filtra, olha bem essa palavra, filtra a classificação dos alunos com base em seu desempenho didático. Então, essa teoria aqui, gente, é muito associada à teoria da educação tradicional, à teoria da educação bancária, né? Aquela que precisa de uma organização estável, que precisa focar no conhecimento científico, certo? A educação que desempenha um papel crucial na criação de uma sociedade que eles consideram coesa e harmoniosa. Isso foi no início do processo educativo. Só que isso ainda perpetua até hoje. A gente sabe que algumas escolas, elas são mais, dependendo do perfil, elas são mais tecnicistas, elas têm uma reprodução de estabilidade, de produzir conhecimento. E essa é a ideia que ainda está sobre a gente. Ocorre que, andando nessa linha do tempo histórico aí, e peguem essa informação que é importante na hora que a gente vai corrigir as questões,
Nós temos a teoria do conflito, seguidamente ao funcionalismo, tá? A teoria do conflito, ela vem enfatizar as desigualdades de poder e recursos na sociedade, e como elas se refletem no sistema educacional. Então, ela vem dizer assim, opa, peraí, não é bem assim. A educação, ela não deve ser só funcionalista, ela não deve ser só uma reprodução de conhecimento, ela não deve ter uma estabilidade por si só. Existem outras formas de fazer a educação, tá? E ela enfatiza as desigualdades. Quanto mais a pessoa vai buscar mérito e mérito e mérito sem ter condições, aqueles que não têm condições vai ficar para trás, então está errado. Só que a teoria do conflito, ela não traz sugestões diretas de como resolver o problema, né? Mas o fato é que os teóricos do conflito, que são os teóricos socialistas, como, por exemplo, Karl Marx e Pierre Bourdieu, eles vêm com tudo, colocando isso em pauta e argumentando que a educação reproduz e legitima as desigualdades sociais existentes. Na verdade, ela potencializa, fornecendo oportunidades diferentes com base no status socioeconômico. Né? E ainda coloca que a escola como uma instituição que beneficia os interesses das elites dominantes, perpetuando, assim, a estratificação social. Seguidamente, a gente tem aí o interacionismo simbólico. Ó, a palavrinha interacionismo vem de interação, tá? Então, essa teoria, ela já é uma corrente que vem dizer assim, olha, de fato, o funcionalismo, ele por si só não se regula, não deve ser assim, mas também a teoria do conflito não trouxe como resolver. Então, ela vem focar nos processos de interatividade, na construção, tentando construir um significado, ver o que é mais importante, mais positivo de cada uma das correntes para se formar uma identidade nova na educação, né? E aí ela traz a argumentação que a educação molda as percepções e comportamentos dos indivíduos por meio de interações sociais e símbolos culturais. Estudam como os alunos interpretam e negociam significados dentro do ambiente escolar, incluindo a construção de identidades sociais e acadêmicas. Essa teoria faz muita correlação com o que veio trabalhar lá Vygotsky, né, quando ele coloca que o meio ambiente é aprendizagem, processo educativo. Por fim, nós temos a teoria crítica, essa é a teoria mais recente, a teoria mais atual, a teoria adotada pela pedagogia brasileira, da educação básica brasileira, né, em que a gente tem aí, ó, opa, de fato, tudo o que aconteceu na história da educação lá atrás, né, mas aqui pensando como teoria sociológica, deve ser mudado. A gente sabe que ela reproduz aí as desigualdades, que o funcionalismo por si só não melhora a vida social, não dá condições de melhores qualidades de vida, mas eu tenho como resolver isso, sendo autônomo e autor da minha própria história enquanto estudante, tá? Então, ela vem enfatizar a análise das estruturas de poder e dominação na sociedade, busca em uma educação emancipatória. Educação emancipatória, a gente é Paulo Freire, pedagogia freiriana vem, que capacita os indivíduos a questionar e transformar as injustiças sociais. Então, nós temos aí os teóricos críticos, como principalmente Paulo Freire, que apesar de ter o viés de trabalhar com adulto, de trazer a realidade que ele tem e tal, destaca a importância da conscientização crítica, mesmo se referindo a crianças, né? Ele coloca e ele traz a ideia dessa teoria crítica como o indivíduo, ele é corresponsável na ação transformadora da educação. Então, ele precisa buscar, ele precisa querer, ele precisa trazer a realidade dele e ele precisa ir contra o sistema de dominação, que o aprisiona naquela condição. Então, é dependente dele, coloca a responsabilidade mais no indivíduo do que no sistema, né? A educação deve ir além da mera reprodução das normas sociais e os alunos devem se tornar agentes de mudança ou transformação social. Então, essa é a teoria crítica. É a teoria que legitima, olha essa palavra, vai ser importante para vocês, que legitima a ideia de que, apesar das desigualdades existir, a escola tem a sua função social de
passar e transmitir conhecimentos, mas eu posso ir além a partir de uma pedagogia, de uma ação transformadora, por uma conscientização de querer buscar mudar minha realidade. Bom, espero que vocês tenham compreendido essas concepções básicas, né, até aqui. E aí a gente parte para a resolução de questões. Então, pegue seu material, vamos lá, né, focar no que a gente pode ver de questões relacionadas a este assunto, educação e sociedade. Pois bem, na questão 1 do Instituto ACP, a gente tem assim: em todas as sociedades e em todo o tempo histórico, o ato de ensinar e de transmitir os conhecimentos constituídos pelo homem tem se tornado cada vez mais complexo, e os espaços para o ato de ensinar têm adquirido cada vez mais formas diferenciadas. No entanto, a escola não pode deixar de cumprir com: letra A, a função social da escola; letra B, a organização do currículo escolar; letra C, o planejamento educacional sistematizado; letra D, a produção material da vida escolar; letra E, o seu caráter histórico-social. Então, aqui, gente, a pergunta é: a escola não pode deixar de cumprir com. Qual é a função primordial da escola? A resposta correta, o gabarito, é a letra A. Anotem aí no caderninho de vocês. Por quê? Porque a escola tem a função social da escola pública, tá? A escola, na verdade, ela não pode deixar de cumprir a sua função social. Então, pensando no âmbito da escola pública, ela tem uma função social que é a transmissão de conhecimentos, fato. A questão é que ela não, por si só, não deve ser centrada somente nisso. E se você olhar o enunciado da questão, você percebe que ele trouxe todo esse contexto histórico, fala desse ato de ensinar, da complexidade que se tornou ao a escola absorver essa educação social, certo? Que eu comentei lá no início. E o ato de ensinar tem cada vez formas diferenciadas, então ele está se referindo o que aqui? Às teorias sociológicas da educação. Mas perceba que essa questão, ela está subjetiva, ela não tem falando com clareza que é aqueles itens que eu comentei com vocês, tá? Então, por isso é a letra A. Questão 2. Analise as assertivas a seguir e assinale a que aponta como corretas. Item 1. Em nossa sociedade ainda existe uma visão depreciativa de alguns pais sobre a escola, fato que gera um mal-estar pedagógico na dimensão e na relação escola, família e comunidade. 2. A relação entre escola, família e profissionais liberais tem por principal objetivo apontar esforços para melhorar os resultados da aprendizagem dos alunos. 3. Um aluno não aprende devido à falta de motivação e apoio familiar. 4. A interlocução entre família, escola e comunidade busca meios de dividir responsabilidades sobre o desenvolvimento da aprendizagem. 5. A indisciplina dos alunos é o principal mecanismo para que haja divisão de responsabilidades entre escola, família e comunidade. Pois bem, quais dessas alternativas está correta? Então, tem aí A, B, C e D. Já adianto para vocês que a alternativa correta aí é a letra C, onde apenas os itens 1 e 4 estão corretos. A gente vai reforçar. Gente, a primeira fala sobre a visão depreciativa que alguns pais têm sobre a escola, e de fato, isso ainda é pertinente, tá? A depender da formação, da história de vida desses pais, né, e das ideologias que eles carregam, tem dificuldade de absorver o que a escola prega e coloca em pauta para transmitir aos seus alunos. Da mesma forma, alguns pais também questionam por que a escola não atua com determinadas e maiores disciplinas aos seus filhos, né? Então, ainda há um mal-estar, uma desinformação, uma dificuldade de entendimento de quem é a função de quem, né? Às vezes os pais não entendem que a função da escola ela está atribuída também a um dever do Estado. Então, sim, é uma visão depreciativa, ainda há muita dificuldade com relação a isso.
E a alternativa 4 diz o seguinte, que a interlocução entre família, escola e comunidade busca meios de dividir responsabilidade sobre o desenvolvimento da aprendizagem. Hã? Então, se a gente voltar lá no artigo 205 da Constituição Federal, que eu passei para vocês, e da própria LDB, tem falando da corresponsabilidade de dividir o processo de aprendizagem, ou seja, a educação, o processo educativo, entre como dever do Estado e da família. Então, é uma corresponsabilidade, é um dividir responsabilidade sobre esse desenvolvimento, certo? Alternativa 1 e 4. A 2 não está correta porque os profissionais liberais, quem são eles? Médicos, advogados, profissionais que trabalham de forma independente. Eles não têm como principal objetivo de vida e de seu trabalho levantar esforço para melhorar os resultados na aprendizagem. Não é atribuição deles prioritariamente. Ainda que eles tenham essa também obrigação enquanto profissional, função social de fazer educação, mas não está na responsabilidade deles, então não é essa a questão. A 3 e 4 coloca que o aluno não aprende devido à falta de motivação e sobre a indisciplina. Então, assim, não está na problemática do comportamento dos alunos, a gente, pensando enquanto sistema, deixar de fornecer o que o aluno tem de direito, que é a sua aprendizagem. Né? Não é sobre o aluno, é sobre o direito que ele tem de receber essa informação, de receber essa condição, melhor dizendo. Tá? Então, aqui, letra C. Questão 3 diz o seguinte: as ações para melhorar a qualidade do ensino precisam ser articuladas de maneira que o profissional da área da pedagogia compreenda as diferentes concepções de educação e as intencionalidades das práticas educativas, a fim de propor ações que visem contribuir com o desenvolvimento da organização do trabalho pedagógico. Logo, a relação entre educação e sociedade reflete. Então, aqui, o enunciado já foi mais direto. Pergunta qual a relação entre educação e sociedade. Ele dá um contexto e pergunta. Letra A. Na forma de organização da gestão administrativa do sistema educacional. Letra B. Nas práticas híbridas utilizadas em sala de aula e na gestão da escola. Letra C. Um processo educativo escolar que visa formar empreendedores. Letra D. Um saber escolar e um discurso democrático que atenda às necessidades políticas. E letra E, no posicionamento da finalidade social da escola. Pois bem, qual é a relação, gente? Então, lembra do slide que eu falei? Qual é a relação existente entre educação e sociedade, tá? Aqui, a resposta correta é a letra E, tá? A relação entre entre educação e sociedade está no posicionamento da finalidade social da escola, tá? Então, está no fim último, no objetivo, que é ter a finalidade social, que saber que ela transmite conhecimentos, mas ela também absorve a pedagogia social, a educação social, tá? Se você for olhar o contexto que ela traz aqui no enunciado, ela vai colocar sobre compreender as diferentes concepções de educação. Gente, é a mesma coisa de eu estar falando das teorias sociológicas da educação. Sociológicas, das teorias sociológicas dessa conexão, né, de educação e sociedade. Quando ele fala das diferentes concepções de educação, ele está falando disso, das teorias sociológicas, tá? Então, vamos articular o que a gente está vendo aí de conceito, correlacionar com as questões. Perceba que são 3 questões da banca até agora, todas perguntando essas teorias que eu apresentei para vocês de forma subjetiva. Questão 4, última da OCP, já temos mais uma extra aí, tem dizendo o seguinte: sobre o papel da escola, analise as assertivas e em seguida assinale a alternativa que aponta a correta ou as corretas. Primeiro, ó, papel da escola, função da escola. Socializar o saber sistematizado. 2, fazer com que o saber seja criticamente apropriado pelos alunos. 3, ampliar o saber científico ao saber prévio dos alunos, saber popular. 4, adotar uma gestão participativa no seu interior. 5, contribuir na construção de um Brasil como um país de todos, com igualdade, humanidade e justiça social.
E aí ele traz as alternativas e pergunta, né? Qual desses está correto? Então, vamos lá. Questão 4, anotei no seu gabarito. Letra A. Todas as assertivas estão corretas, tá? Aqui não há questionamento. Todos aqui se tratam do papel ou do chamado função da escola. Aqui também eu dou uma dica, não é uma coisa corriqueira, tá? Não peguem para si. Porém, quando a UCP costuma colocar vários itens em uma mesma alternativa, eu percebo que ela tende a ser a correta, tá? Diferente do que acontece com essa aqui, que ela não dá essa opção. Mas não é todos também, não é uma regra, tá, gente? Mas é uma dica. Na dúvida, pense com carinho nessa questão, porque normalmente ela gosta de associar isso. Então, se ela colocou uma alternativa que tem vários itens, é porque provavelmente ela considera de fato aquilo ali correto, tá? E por fim, para a gente finalizar o nosso momento, graças a Deus, a gente tem aí a questão 5, é uma questão que eu adaptei de uma realidade que eu vi, né? E tem dizendo o seguinte: qual das seguintes teorias sociológicas da educação enfatiza o papel da escola na reprodução das desigualdades sociais e na legitimação? Então, letra A, funcionalismo, letra B, a teoria do conflito, letra C, interacionismo simbólico e letra D, teoria crítica, tá? Aqui, gente, a questão é a letra B, teoria crítica, tá? Teoria do pensador Paulo Freire, teoria da educação emancipatória. Então, ela vem falar que a escola, ela reproduz, sim, as desigualdades sociais, mas legitima que essa ação também, apesar de ser sistêmica, ela também é individual, que o indivíduo precisa buscar por si só a sua autonomia para mudar esse processo que impacta na sua realidade, tá? Então, letra D, a questão 5, tá? Aqui, disponível para você anotar seu gabaritozinho, uma referência a isso que eu achei importante. E obrigada, gente. Apesar das dificuldades que a gente teve no nosso primeiro momento, é imprescindível a gente agradecer que até aqui sustentou o Senhor, né? Fiquem com Deus, estou à disposição.